Nós estudamos os crimes equiparados aos hediondos, tráfico de drogas, tortura e terrorismo. No decorrer das aulas, nós estudamos o elenco dos crimes hediondos, previsto na Lei 8.072 de 90, a saber, homicídio simples praticado em grupo de extermínio, ainda que praticado por um só agente, homicídio qualificado, latrocínio, extorsão com resultado morte, estupro, atentado violento ao pudor, epidemia com resultado morte, extorsão mediante sequestro, falsificação, adulteração, corrupção de medicamentos, genocídio. Também nas aulas passadas nós estudamos que os crimes hediondos e equiparados são insusceptíveis de anistia, graça e indulto, e os crimes hediondos também são inafiançáveis. Estudamos a liberdade provisória, a jurisprudência acerca da liberdade provisória e os crimes hediondos equiparados. Fizemos uma análise do artigo 44 da Lei de Drogas, tráfico de entorpecente e os crimes de tráfico, crimes equiparados aos hediondos. Caros colegas, uma pergunta que não quer calar. Professor, como é que ficou, o senhor que tratou no último programa, o senhor tratou sobre a liberdade provisória nos crimes hediondos equiparados, como é que ficou a questão da súmula 697, vou tomar a liberdade de ler, súmula 697 do Supremo Tribunal Federal, a proibição de liberdade provisória nos processos por crimes hediondos não veda o relaxamento da prisão por excesso de prazo. Caros colegas, eu sempre recomendo aos candidatos, ao telespectador candidato, aos presentes, algumas provas de concurso público têm cobrado jurisprudência, têm cobrado a letra das súmulas. Alguns concursos na área federal cobram a letra das súmulas, a própria súmula. É muito importante que o candidato esteja cadastrado nos sistemas de informação do STF e do STJ para ter conhecimento da jurisprudência dos tribunais superiores. Alguns examinadores cobram nas provas de concurso público, o conhecimento da jurisprudência do STF e do STJ. Caros colegas, a súmula 697 foi editada nos anos 2003, 2004, 697 do STF. Eu ainda era concurseiro nessa época e dizia que não é porque o crime hediondo equiparado é insusceptível de liberdade provisória que não será possível o relaxamento da prisão por excesso de prazo. Entendam esse excesso de prazo, aquela longa duração do processo sem que tenha havido uma sentença condenatória. Quando eu era advogado, eu cheguei a trabalhar num caso de um furto de garrafão de água. Eu que vim do interior do estado de São Paulo, cidade de Barra Bonita, lá tem uma região de cana-de-açúcar, do plantio de cana-de-açúcar. Eu fui nomeado advogado ad hoc de um caso, numa pessoa que não tinha condição de pagar um advogado, uma pessoa necessitada. E fui advogado dela, ela tinha se apropriado ela tinha furtado um garrafão de água, custava R$19. Ele foi processado, só que, olha o detalhe, olha a curiosidade. O processo levou quase que 2 anos, só o processo em primeiro grau. Agora, quase 8 anos depois desse fato, eu recebi uma intimação via Associação dos Advogados de São Paulo. Olha só, já estou aprovado no concurso de delegado de polícia, já sou delegado de Polícia Civil do Distrito Federal há mais de 3 anos. Caros colegas, eu recebi uma notificação de que esse caso em que eu advoguei, na época que eu era advogado, está sendo julgado agora em grau recursal, quase 8 anos depois. Caros colegas, eu já estou na Polícia Civil há 3 anos e agora só que esse caso de quando eu era advogado, antes de passar no concurso, está sendo julgado. Só que, vamos trazer aqui para os crimes hediondos equiparados, havia um entendimento sumulado do STF que não é porque não se pode conceder a liberdade provisória, a quem cometeu o crime hediondo ou equiparado, que se houvesse um excesso de prazo, se ocorresse um excesso de prazo na instrução, ele não poderia ser colocado em liberdade. Eu só critico como foi redigido, e com devido respeito, na minha qualidade assim, de início de carreira como professor de direito, a redação da súmula. A redação fala em relaxamento da prisão. Quando eu estava no curso de graduação na Faculdade de Bauru, eu lembro que relaxamento da prisão eu relacionava com prisão ilegal.
Relaxamento da prisão, e todo mundo que estuda direito constitucional e que conhece a Constituição relaciona o relaxamento da prisão com a prisão ilegal. Eu acho que teria sido melhor se tivessem redigido com revogação da prisão. Então, vamos ler ali, vamos entender que não é porque a lei dos crimes hediondos proibia a concessão de liberdade provisória que se ocorresse o excesso de prazo durante a instrução criminal, não poderia ser colocado em liberdade o autor do hediondo equiparado. Mas, aproveitando o que está escrito, se ocorresse também uma prisão ilegal, também é possível relaxar. Também poderia ser possível relaxar e colocar ele em liberdade, não haveria nenhum tipo de problema. Ocorre que a súmula 697, fazendo agora uma leitura nos dias atuais, a lei 11.464 de 2007, com essa supressão à liberdade provisória, a súmula 697 eu acredito que tenha se tornado sem efeito. Salvo o entendimento dos ministros que partilham que não é possível a concessão de liberdade provisória. Aí sim ela teria, então, uma aplicação. Mas se prevalecer o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que é possível a concessão de liberdade provisória sem fiança nos crimes hediondos equiparados, a súmula 697 perde a razão de ser. Caros colegas, no primeiro momento eu peço que vocês em casa, quando estiverem estudando, reservem um tempo do estudo de vocês para ler as súmulas do STF e do STJ. Principalmente os candidatos a concurso público, os candidatos que forem prestar concurso da prova do CESP. As provas do CESP sempre exigem a jurisprudência do STF e do STJ. Um exemplo disso, a prova de analista do STJ, acontecido agora em 2008, muitas questões eram jurisprudência, praticamente uma assertiva era sobre o crime de abuso de autoridade, perguntando se havia revogado ou não, abuso de autoridade e legislação penal especial, a minha matéria, se abuso de autoridade havia revogado o crime de violência arbitrária, que está no 322 do Código Penal. Perguntaram a jurisprudência do STJ, e o candidato tinha que saber a jurisprudência do STJ. Se não existia matéria simulada, se cadastre nos sistemas de informação, STF ou do STJ. Receba, abra o teu e-mail diariamente e veja as notícias do STF e do STJ. Dando prosseguimento à nossa aula, o programa sempre abre sempre abre a oportunidade para que os populares participem. Vamos ver as perguntas que surgem da população acerca de crimes hediondos equiparados. Oi, meu nome é João. Eu queria saber se o crime de tortura é prescritível. O João perguntou se o crime de tortura é um crime prescritível, ou seja, se ele prescreve. João, são considerados imprescritíveis no ordenamento jurídico brasileiro. Os crimes de racismo. O crime de racismo é imprescritível. E o crime de grupo armado, civil ou militar contra o Estado Democrático de Direito. Isso está na Constituição, no artigo 5º. São dois crimes que são imprescritíveis. O racismo e o grupo civil ou militar que praticar determinado ato contra o Estado Democrático de Direito ainda não tem definição. Vamos aguardar aquele projeto de lei que revoga a Lei de Segurança Nacional e inclua alguns artigos no Código Penal. Meus amigos, tortura é um crime que prescreve, segundo a nossa Constituição. Agora, você que vai prestar um concurso para procurador da República, cuidado, tem alguns doutrinadores e alguns procuradores, eu já pude ler no jornal na Folha de São Paulo, num editorial. Caros colegas, alguns doutrinadores sustentam, e isso não é, olha, cuidado, concurso que você vai prestar, cuidado. Olha só o que eu vou falar, alguns doutrinadores sustentam que o crime de tortura, ele é crime contra a humanidade, e os crimes contra a humanidade são imprescritíveis. Cuidado. Prova de concurso público, nível médio, nível superior em direito, ou nível superior em outra área, como agente de polícia. Cuidado, se você... Vamos pela letra da Constituição, num primeiro momento. Você que está em casa, vamos pela letra da Constituição. Se for um concurso mais complexo, uma magistratura, um Ministério Público, se você for fazer um mestrado, pode sustentar tortura, crime contra a humanidade, assim, crime imprescritível. Mas aqui, segundo o nosso ordenamento, artigo 5º, só tem dois crimes imprescritíveis. Racismo e grupo civil ou militar contra o Estado Democrático de Direito. Tranquilo? Caros colegas, dando prosseguimento ao nosso curso, crimes hediondos equiparados. Caros colegas, agora o ponto crucial da nossa aula o que houve a revolução
no ordenamento jurídico por conta da alteração da Lei 11.464 de 2007, Lei 11.464 de 2007. Vou pedir a licença dos telespectadores e dos presentes, e quem estiver em casa, por gentileza, acompanhe a leitura comigo. A leitura do parágrafo 1º do artigo 2º, leitura do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei dos Crimes Hediondos. Diz a Lei dos Crimes Hediondos em seu parágrafo 1º: a pena por crime previsto nesse artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Caros colegas, caros concurseiros, você que está de posse do seu código, da sua lei que você baixou no site do Planalto, vai lá, grifa no caderninho, grifa aí na lei. A pena por crime previsto nesse artigo será cumprida, grifa agora, inicialmente em regime fechado. Caros colegas, caros telespectadores e presentes, se vocês estiverem com uma lei desatualizada, com a lei dos crimes hediondos desatualizada, você vai constatar que estava escrito assim, que está escrito assim na sua lei desatualizada. O condenado por crime hediondo ou equiparado iniciará o cumprimento da pena, cumprirá a pena em regime integralmente fechado. Caros colegas, a redação original da lei dos crimes hediondos dava o comando de que o condenado por crime hediondo ou equiparado deveria cumprir a pena em regime integralmente fechado. Integralmente fechado. A lei dos crimes hediondos, a redação original, dava o comando para o operador do direito, para quê? Porque o condenado por crime hediondo ou equiparado deveria cumprir a pena integralmente em regime fechado. Ou seja, ele ficaria na penitenciária por um bom tempo e só poderia sair no chamado livramento condicional, depois de cumprido 2/3 da pena. Professor, o que o senhor quer dizer com cumprir a pena em regime integralmente fechado? Cumprir a pena integralmente em regime fechado, presta atenção todo mundo. Pena de reclusão. No nosso ordenamento jurídico, no direito penal, existem duas espécies de pena privativa de liberdade. Existem duas espécies de pena privativa de liberdade. A saber, primeira pena privativa de liberdade, a reclusão. Segunda pena privativa de liberdade, detenção. Meus amigos, a pena de reclusão, o indivíduo apenado por um crime, por ter cometido um crime, apenado com reclusão, ele inicia o cumprimento da pena em regime fechado. Vamos esquecer os hediondos agora, vamos uma regra geral. Ele inicia o cumprimento da pena em regime fechado. Dali, 1/6 de cumprimento da pena, ele progride para o semiaberto. Depois de 1/6 do restante da pena, vai para o aberto. Caros amigos, quando ele está no fechado, ele cumpre a pena em penitenciária. Quando ele está no semiaberto, ele cumpre a pena em colônia penal agrícola ou colônia penal industrial. E quando ele está no regime aberto, ele cumpre a pena na casa do albergado. Professor, e se não tem casa do albergado? Eu moro numa cidade que não tem casa do albergado. Prisão domiciliar. STJ entende que pode. Caros colegas, reclusão é uma pena privativa de liberdade. Regime de cumprimento de pena, não confunda a pena privativa de liberdade com regime de cumprimento de pena. O sujeito foi condenado com crime apenado por reclusão. Ele inicia o cumprimento da pena no regime fechado, podendo progredir depois para o semiaberto e depois para o aberto. Esquece aqui, vamos tirar os crimes hediondos, vamos pela regra. Caros colegas, se o sujeito for apenado, se o indivíduo for apenado por conta da prática de um crime punido com detenção, inicia no semiaberto, progride para o aberto. Jamais vai iniciar no fechado. Então, detenção, semiaberto, aberto. Reclusão, fechado, semiaberto, aberto. Caros amigos, caros telespectadores, concurseiros, operadores que estão se atualizando, meus amigos, na lei, a redação original da Lei 8.072 de 90 dizia: o condenado por crime hediondo equiparado cumprirá a pena no regime integralmente fechado. Ele ia cumprir a pena sempre no regime fechado, ele ia ficar sempre na penitenciária. Ele só sairia por conta dos 2/3 do livramento condicional. Depois dá uma lida nos hediondos. Ele só sairia por conta do livramento condicional dos 2/3. Isso se ele não fosse reincidente específico. Caros colegas, olha só, vamos fazer vamos ver como é que foi, vamos ver a cronologia da lei dos crimes hediondos.
Em 90, fala que o condenado por hediondo equiparado vai cumprir a pena no regime integralmente fechado. Aí o que acontece? Em 1997, com a edição da lei de tortura, quem está com a lei de tortura, você que está em casa, pega lá no seu código. Lei 9455 de 97, Lei 9455 de 97, lei de tortura. Se você pegar a lei de tortura, você vai ver que tem um dispositivo lá que está escrito assim: o condenado por crime de tortura iniciará o regime de cumprimento de pena no fechado. Quando a lei de tortura, tortura é um crime equiparado a hediondo. Quando a lei de tortura vem e fala, olha, o condenado por tortura, o torturador, iniciará o cumprimento de pena no regime fechado. Quem está com a lei em casa, a lei de tortura, grifa o iniciará. Por quê, professor? Porque em 97, o condenado por crime de tortura, o torturador, inicia a pena de reclusão no fechado. E pela redação da lei 9455, ele pode progredir do fechado para o semiaberto e do semiaberto para o aberto. Bom, tortura é crime assemelhado a hediondo, é crime equiparado, a gente viu isso na primeira aula, crime equiparado a hediondo. Os advogados de defesa das pessoas que praticaram delitos hediondos ou equiparados, os defensores, os procuradores, começaram a questionar, junto à justiça, o seguinte: senhor juiz, se é possível que o torturador inicie o cumprimento de pena em regime fechado, por que eu não posso estender esse regime para quem cometeu o crime hediondo ou equiparado? E de 1997 até o dia da edição da súmula, e eu vou tomar a liberdade, até a edição da súmula 698, anotem aí, de 97 até a data da edição da súmula 698, foi questionado na justiça se era possível o condenado por crime hediondo ou equiparado ter o mesmo benefício. Se poderia ser estendido o benefício da tortura, o benefício da progressão do regime, dado ao torturador, se era possível ser estendido ao criminoso que praticasse delito hediondo ou equiparado. Foi decidido o seguinte: o STF decidiu por meio da súmula, pacificou, por meio da súmula 698, a qual tomo a liberdade de ler aqui para vocês. Olha só, e quem está com a súmula em casa, leia e grifa: não se estende aos demais crimes hediondos a admissibilidade de progressão no regime de execução de pena aplicada ao crime de tortura. Meus amigos, não era porque era possível, trocando em miúdos, não era porque era possível progredir no crime de tortura que a pessoa que fosse condenada por outro crime que não a tortura, outro crime hediondo equiparado, também ia poder progredir. Foi isso que sustentava, pelo princípio da igualdade. Por quê? Pode para a tortura e não pode para os demais. Em 2003, o STF falou que não se estende. Só pode progredir de regime no caso de tortura. Então vamos lá. Progressão de regime. Começa no fechado, vai para o semiaberto, depois para o aberto. Até 2003, crimes hediondos equiparados. Até a edição dessa súmula, hediondos equiparados. Fechado, semiaberto e aberto. Corrigindo, não até 2003, até 2006. Porque aí vem um julgamento que marcou história no direito penal brasileiro. Caros colegas, em 2006, no julgamento de um recurso extraordinário, foi questionada a constitucionalidade da vedação à progressão de regime nos hediondos equiparados. Caros colegas, em 2006, o STF declarou, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, por violação ao princípio da individualização da pena, declarou inconstitucional essa vedação à progressão de regime, no caso de crimes hediondos equiparados que não a tortura. Votação apertada. Só que essa declaração de constitucionalidade foi dada por via de exceção. E aí, o Supremo Tribunal Federal também não deu o efeito retroativo, foi um efeito dali para frente. Por quê? Para que evitasse indenização. O Capês fala bem isso, para que se evitasse ações de indenização. Caros colegas, a partir do julgamento do Supremo Tribunal Federal, foi possível a progressão de regime no caso de crimes hediondos equiparados. A partir de 2006. Depois, com a mudança da composição, por que foi proporcionado isso? Porque houve a mudança ao longo do governo Lula, o presidente Lula,
nomeou diversos ministros do STF. Com a mudança da composição, foi mudado o entendimento acerca da constitucionalidade ou não desse dispositivo, da vedação à progressão para hediondos e equiparados que não à tortura. Meus amigos, aí vem a seguinte situação. STF declara inconstitucional num recurso extraordinário. Ministro Gilmar Mendes foi sábio, ele disse, o recurso extraordinário não pode ser usado apenas para beneficiar as partes. O recurso extraordinário tem previsão constitucional. Ele deve proteger o direito também. Não só o direito de duas partes, mas todo um direito. Fundamentou dizendo que o recurso extraordinário poderia ser, por meio do recurso extraordinário, a decisão nesse recurso extraordinário abarcaria todas as outras situações. Meus amigos, no caso concreto, olha a situação que nós chegamos. Foi declarada a inconstitucionalidade. Então, poderia se progredir fechado, iniciaria no fechado, o criminoso que cometeu hediondo equiparado, começa no fechado, progride para o semiaberto e do semiaberto para o aberto. Acontece o seguinte, olha a dúvida. O juiz de cada comarca no país, ele deveria obedecer ou não? Essa decisão do STF? Professor Luiz Flávio Gomes, com quem eu trabalhei no antigo IELF, hoje LFG, quem fui? Eu tive a honra de ser monitor antes de me tornar delegado de polícia aqui do Distrito Federal. O professor Luiz Flávio Gomes sustenta e sugeriu, ele como doutrinador, ele por si só é uma corrente doutrinária, o professor Luiz Flávio Gomes sugeriu que fosse editada uma súmula vinculante. Ele sugeriu a edição de uma súmula vinculante, até então não foi adotado essa sugestão. Caros colegas, meus amigos, aí olha a situação que o ordenamento jurídico tinha. Quem cometesse um crime hediondo ou equiparado poderia progredir de regime. Mas qual o parâmetro que a gente usa? Qual o parâmetro o julgador iria observar para que fosse possível a progressão de regime? Caros colegas, entre a decisão do STF e a edição da Lei 11.464 de 2006, alguns adotaram o entendimento do STF, outros não adotaram. Mas vamos ver para quem adotou, para os juízes que adotaram o entendimento do STF. No caso concreto, para quem cometeu o crime hediondo ou equiparado antes da edição da Lei 11.464 de 2006, deveria ser observado o artigo 112 do Código Penal. Perdão, 112 da Lei de Execução Penal. Queria ver se os colegas estão acompanhando aqui mesmo, por isso que eu... Pegadinha aqui. Artigo 112 da Lei de Execução Penal. Por quê? Começa a cumprir a pena no regime fechado, cumpre um sexto, progride semiaberto, mais um sexto aberto. Usando o 112 da Lei de Execução Penal, um sexto fechado, um sexto semiaberto, um sexto vai para o aberto. Caros colegas, então, até a edição da Lei 11.464 de 2007, um sexto em cada regime. Alguns juízes não adotaram, depois analisaremos as consequências. Não foi editada a súmula vinculante até agora. Porém, todos vocês, a partir da edição da Lei 11.464 de 2007, olha a situação que diz o ordenamento jurídico atual, diz a Lei 8.072 de 90. Vou tomar a liberdade aqui, pedir aos telespectadores a liberdade de ler o artigo referente agora à progressão de regime. Como é que ficou agora, professor? Como é que está? Olha só, a Lei 8.072 está assim. A progressão de regime no caso dos condenados aos crimes previstos nesse artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 se for reincidente. Primeiro de tudo, candidato concurseiro, esse dispositivo que está no artigo 2º, parágrafo 2º, foi alvo da prova do CESP de analista do STJ. Caiu ipsis literis, transcreveram, o examinador do CESP transcreveu esse artigo 2º, parágrafo 2º. Prova do CESP, analista do STJ. Caros colegas, como é que está? Caros telespectadores, qual que é a situação atual? Então vamos lá. Para quem cometeu o crime hediondo ou equiparado, depois da edição da Lei 11.464 de 2007, depois da edição da Lei
11464 de 2007, olha só. Se for primário, se o criminoso for primário, vamos lá, começa no fechado, cumpre 2/5, semiaberto, 2/5, aberto. Se for reincidente, fechado, cumpre 3/5, semiaberto, depois 3/5, aberto. Caros colegas, então, no código de vocês, artigo 2º, parágrafo 2º, por favor, todos, grifem 2/5 se primário, 3/5 se for reincidente. Caros colegas, essa lei 11.464/2007, ela não retroagiu, ela não pôde retroagir para abarcar situações passadas, ocorridas entre 90 e 2007, até a edição dela. Por quê? Porque ela é mais gravosa. É melhor você cumprir 1/6 do que cumprir 2/5. Então ela não pôde retroagir. Por quê? Se ela retroagisse, no caso do regime de cumprimento de pena, ela ia ser prejudicial ao réu. Aplica então, para quem cometeu o crime até a 11.464 de 2007, aplica-se o 112 da Lei de Execução Penal, progride com 1/6. Só que, você aplicando esse entendimento de 1/6, alguns criticam, mas já está sendo sedimentado isso na jurisprudência, principalmente a STJ, começando o STF chegar às medidas. Caros colegas, se o sujeito cometeu um estelionato, cometeu um furto, cometeu uma falsidade ideológica, se ele comete um estelionato, um furto, falsidade ideológica, meus amigos, ele progride de regime cumprindo 1/6 de pena. Se quem cometeu um crime hediondo equiparado entre 90 e 2007, até a edição da Lei 11.464 de 2007, o que acontece? Ele também, se você for aplicar o 112, ele também vai progredir com 1/6. Então ele vai lá, ele praticou um homicídio qualificado. Até 2007, até a data da edição da lei, em estudo, ele progride com 1/6 pelo entendimento das pessoas. Então vamos lá. Qual que é o tratamento rigoroso que é dado, que teria que ser obedecido à Constituição? Não está sendo dado, porque a Constituição determina um tratamento mais rigoroso para quem cometeu hediondo equiparado. Fica igual. Seja se ele cometeu uma falsidade ideológica, seja se ele cometeu um homicídio qualificado, um latrocínio, progride com 1/6. E isso para antes da Lei 11.464 de 2007. O CAPES critica isso. Caros colegas, depois da Lei 11.464 de 2007, progride, retornando crimes hediondos e equiparados, Então, caros colegas, hoje é possível progredir de regime, no caso de condenação por crime hediondo equiparado. Se primário, 2/5. Se reincidente, 3/5. Caros colegas, passemos agora, todos nós, vamos estudar agora, peço a vocês, parágrafo 3º, vou tomar a liberdade de ler o parágrafo 3º. Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade. Caros colegas, vou ser bem direto e bem... No estudo, na preparação para a aula, eu vi que, se ausentes os requisitos da prisão preventiva, no momento da prolação da sentença, não há necessidade do juiz determinar o recolhimento do réu ao cárcere. Então, olha só, de maneira fundamentada, isso já está no artigo 93 da Constituição, quando trata do Poder Judiciário, de maneira fundamentada, o juiz vai decidir se o réu pode ou não apelar em liberdade. Pelo livro do professor Fernando Capês, a quem tive a honra de ser aluno em São Paulo, o professor Fernando Capês colaciona um julgado do ministro Celso de Mello, em que, dizendo que a regra era manter a pessoa, no caso de crime hediondo equiparado, presa. É um julgado de 2004, está no livro Legislação Penal Especial. Caros colegas, concurseiros, vamos lá. Você que está aí em casa. Se o condenado por crime hediondo equiparado, permanecer no cárcere durante todo o processo, com mais razão, ele vai, após a prolação da sentença, para poder apelar, ele deve ficar no cárcere. Se ele respondeu o processo em liberdade, quando vem o decreto, quando vem a sentença, mesmo ela sendo condenatória, se ausentes os requisitos da prisão,
preventiva, ele vai poder ficar em liberdade. Lógico, deve ser analisado caso a caso. Então, olha só, permaneceu preso durante toda a instrução processual. Veio a sentença condenatória, com mais razão agora ele vai ficar no cárcere. Se ele permaneceu em liberdade por todo o processo, se estiverem presentes os requisitos da preventiva, aí sim se decreta, senão não há necessidade. Mas isso depende da análise do caso concreto. Caros colegas, por gentileza, eu preciso que todos em casa se atualizem. Consultem o site do STJ. O STJ esse ano, em 2008 editou a súmula 347, que faz uma releitura do 594 e 595, 594 e 595, principalmente o 595. Meus amigos, se o réu não se recolhesse ao cárcere, a apelação dele não era conhecida. Se ele fugisse, se o réu fugisse, se ele fugisse ou se não recolhesse ao cárcere, a apelação era julgada deserta. Hoje não. Não é porque ele não está recolhido ao cárcere que a apelação não vai ser conhecida. Caros colegas, súmula 347 do STJ, súmula 347 do STJ. Prosseguindo nos nossos estudos, próximo dispositivo, parágrafo 4º da Lei dos Crimes Hediondos, parágrafo 4º. Peço a liberdade de vocês para ler aqui a prisão temporária sobre a qual dispõe a Lei 7.960, de 21 de dezembro de 89, nos crimes previstos nesse artigo, terá o prazo de, e agora grifem quem está em casa, aqui, grifo o prazo, 30 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Caros colegas, prisão temporária foi criada, foi editada, ela veio para o país, ela veio para o nosso ordenamento por meio da Lei 7.960 de 89. Caros colegas, a prisão temporária é uma modalidade de prisão cautelar, que ela pode ser decretada no curso das investigações, durante o inquérito policial. Ela pode ser decretada a pedido, a requerimento do delegado de polícia ou do promotor de justiça. Para vocês, concurseiros que estão aí em casa, que estão estudando, se preparando para as carreiras policiais, prisão temporária, não confunda, primeiro, prisão temporária com prisão preventiva. Não confundam prisão temporária com prisão preventiva. Segunda informação para o candidato que está em casa, para os candidatos aqui presentes. Senhor concurseiro, prisão temporária não pode ser decretada de ofício pelo juiz. Para que haja a decretação da prisão temporária, deve haver provocação. Quem? Juiz e delegado e promotor. Jamais o juiz vai poder decretar de ofício a prisão temporária. Uma das cidades satélites da qual eu trabalhei, nós investigamos um delito de estupro. E para que fossem colhidas provas, para que o Ministério Público, para embasar a denúncia oferecida pelo promotor de justiça que tinha atribuição para atuar, para trabalhar na área, nós pedimos, num caso de estupro, a decretação da prisão temporária. No inquérito, o delegado-chefe instaurou um inquérito policial por meio de portaria, e durante o tramitado inquérito policial, presentes os requisitos da prisão temporária, está lá, os requisitos da prisão temporária, artigo 1º da Lei 7.960 de 89. Nós pedimos a decretação da prisão temporária do suspeito, para quê? Para que fossem colhidas determinadas provas. Caros colegas, por que eu estou falando da extrema e comprovada necessidade da prorrogação do prazo? Ele ficou 30 dias preso. Ocorre que nós precisávamos de que fossem feitos diversos autos de reconhecimentos formais. Está lá, 226, 228 do Código de Processo Penal. Nós tínhamos necessidade de colher a prova por meio do DNA, a prova genética. Por quê? Pelo pubiano, cabelo, pele deixada na vítima. Nós tínhamos que submeter determinados vestígios ao exame de DNA. E o exame de DNA demora. Nós temos aqui a Polícia Civil do Distrito Federal é dotada de um instituto de pesquisa genética fabuloso, modelo. Caros colegas, caso de extrema e comprovada necessidade, eu posso prorrogar o prazo. Caros colegas, 30 dias, prorrogável por mais 30. Eu já vi a prorrogação ser tempo menor, tá
série. Eu já vi, no caso concreto, a prorrogação ser menor a 20, 10, tranquilo? Crimes que não são hediondos, equiparados 5. Crimes hediondos ou equiparados 30, podendo prorrogar tais prazos. Meus amigos, não confundam prisão temporária com prisão preventiva. Então, quem está aí em casa, que está se preparando e começou a estudar agora, está se preparando para uma prova de processo penal, que caia processo penal, por favor, não confunda prisão em flagrante, não confundam prisão em flagrante, não confundam prisão em flagrante com prisão temporária, não confunda prisão em flagrante com prisão temporária, não confundam prisão em flagrante, prisão temporária e prisão preventiva. Não confundam, elas são diferentes. Prisão em flagrante é diferente de prisão temporária, que é diferente da prisão preventiva. Prisão preventiva, prisão temporária, são diferentes. E vou mais além. Não confunda prisão temporária com prisão em virtude de sentença condenatória. Não confundam prisão temporária com prisão por pronúncia, em virtude da pronúncia. Existem diversas prisões cautelares no ordenamento jurídico. Tranquilo? Faça essa anotação, diferencie as prisões. E na sua residência aí, os colegas todos, no estudo do processo penal, se for pedido no teu concurso, diferencie as prisões. Dando prosseguimento ao o artigo 3º da Lei dos Crimes Hediondos diz que a União criará estabelecimentos de segurança máxima para os condenados por crimes hediondos e equiparados. Todo mundo tem visto, nos últimos anos, o Poder Executivo atender essa norma editada pelo, lógico, a Lei 8.072 de 90. O Poder Executivo obedecendo uma diretriz dada pelo Poder Legislativo. Estão sendo construídos presídios de segurança máxima para quê? Para que condenados por crimes hediondos e equiparados, cumpram suas penas nesses presídios de segurança máxima. Tem no Paraná, tem no Mato Grosso, nos estados do Mato Grosso do Sul. Ao longo do tempo, serão construídos mais presídios. Isso é uma norma, é uma diretriz dada pelo legislador, para quê? Para que o Poder Executivo crie determinados estabelecimentos penais para que criminosos que cometeram delitos hediondos equiparados cumpram suas penas. Por gentileza, meus amigos, não confundam, eu chamo a atenção de todo mundo. Existe uma sanção disciplinar prevista na Lei de Execução Penal, que se chama Regime Disciplinar Diferenciado. Já que eu estou falando de execução da pena, já que eu falei de progressão de regime, não confundam cumprir pena você que está em casa, está querendo conhecer direito, não confunda cumprir pena em estabelecimento de segurança máxima, em penitenciária, com regime disciplinar diferenciado, o chamado RDD. Não confunda. Regime disciplinar diferenciado é uma sanção disciplinar dada ao preso, condenado provisório, nacional ou estrangeiro, envolvido em ato de organização criminosa. Não confundam regime disciplinar diferenciado, o RDD, que está na Lei de Execução Penal, lá, 53, criação recente, 2003. Não confundam. Já que a gente está falando de presídio, penitenciária, não confundam regime disciplinar diferenciado com forma de cumprimento de pena. Não confunda regime disciplinar diferenciado com aquelas formas que eu expliquei no começo da aula de hoje. Regime fechado, regime semiaberto e regime aberto. Caros colegas, dando prosseguimento aos estudos, chamo a atenção de todos vocês, artigo 7º da Lei dos Crimes Hediondos, 7º, falando sobre a extorsão mediante sequestro e a delação premiada. Perdão, delação eficaz, pois não. Caros colegas, chamo a atenção de vocês, não confundam, apesar de, na essência, ser a mesma coisa, delação premiada com delação eficaz. Aqui o artigo 7º, delação premiada com a delação eficaz. Meus amigos, crime de extorsão mediante sequestro praticado em quadrilha. A pessoa, o integrante da quadrilha que delatar
que delatar o sequestrador e conseguir que seja resgatada a vítima, vai ter um benefício. Está lá no 159. Meus amigos, vocês vão perguntar quadrilha ou bando. O que é quadrilha ou bando, professor? Quadrilha ou bando. Meus amigos, no caderno de todos vocês, quadrilha é a reunião em caráter permanente e estável, de mais de 3 pessoas, Quando eu falo mais de 3 pessoas, eu falo 4, no mínimo 4. Lembra, Q de quadrilha, Q de 4. Quadrilha é a reunião em caráter estável e permanente de mais de 3 pessoas. 4. Para a prática de crimes, olha só, grifo S do crimes, para a prática de crimes na zona urbana. Eu estudei isso por meio do Ricardo Andreucci, no Código Penal comentado dele. Porque se for na zona rural, vai estar configurado o bando. Quadrilha ou bando estão previstos, o crime de quadrilha ou bando está previsto no artigo 288 do Código Penal. Quadrilha ou bando está no 288 do Código Penal. Está lá, tem a quadrilha ou bando armado. Quando a quadrilha ou bando, na hora de praticar os crimes, empregar arma de fogo. Então existe a quadrilha ou bando e a quadrilha ou bando armado. Aqui nós estamos tratando da delação eficaz. Por quê? Eficaz. É condicionada a eficácia dessa delação ao resgate da vítima com vida. Para ele ter o benefício da redução da pena, ele precisa proporcionar que a polícia, vamos lá, sendo bem didático, arrebente o cativeiro e consiga resgatar a vítima com vida. Por isso que fala delação eficaz e não confunda, porque muitos usam delação eficaz com o mesmo conceito de delação premiada, não. E vou mais além, cuidado no estudo de vocês, principalmente quem está se preparando para concurso público nas carreiras policiais. O ordenamento jurídico, as leis penais especiais, existem diversas formas de delação. Crime organizado, lei do crime organizado, lei de proteção à vítima, lei dos hediondos, Código Penal. Existem diversas leis em que estão previstas as delações, as hipóteses de delação. Não posso esquecer também da lei de entorpecentes. Na lei de entorpecentes tem lá a colaboração de um dos integrantes da Associação para o Tráfico. Caros colegas, chamo a atenção de vocês, todos, porque olha só o que está dizendo, e agora eu vou tomar a liberdade de pular alguns artigos. Está escrito assim: será de 3 a 6 anos de reclusão a pena prevista no artigo 288 do Código Penal, quando se tratar de crimes hediondos, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo. Caros colegas, está escrito aqui: será de 3 a 6 anos de reclusão a pena prevista no artigo 288, quando se tratar de crimes hediondos, prática de tortura, tráfico de entorpecentes ou terrorismo. Meus amigos, quando a quadrilha ou bando for para a prática de crimes hediondos ou equiparados, então vamos lá, houve uma formação de quadrilha para a prática de crimes hediondos ou equiparados. Pena vai ser de 3 a 6 anos. Então vamos lá. Ele responderia, professor, vamos lá, ele falsifica cosmético. Vocês aprenderam comigo que falsificação de cosmético é crime hediondo. Então vamos lá. Uma quadrilha formada para falsificar cosmético. Está lá, vai responder pela pena da falsificação, 273, com a quadrilha ou bando, aqui do artigo 8º. Meus amigos, quadrilha, no mínimo 3, mais de 3, no mínimo 4. Q de quadrilha, Q de 4, 288. Mas eu chamo a atenção de todos vocês, prestem atenção agora. Aqui está escrito assim, no artigo 8º. Será de 3 a 6 anos de reclusão a pena prevista no 288, quando se tratar de crimes hediondos, tortura, e aí eu chamo a atenção de vocês. Cuidado, tráfico de entorpecentes. Meus amigos, se todos vocês, senhores telespectadores, procurarem, os aqui presentes, procurarem o 35, artigo 35 da Lei de Entorpecentes, artigo 35 da Lei de Entorpecentes, não está falando lá, 35 da Lei de Entorpecentes, em quadrilha ou bando para a prática de tráfico de entorpecentes. Lá está falando na associação
para o tráfico. Então o 35 da lei de drogas, 35 da lei de drogas, é associação para o tráfico. Tomem cuidado, façam uma tabelinha em casa. Quando eu falo em associação para o tráfico, eu não estou falando em 4 pessoas, mais de 3 pessoas, no mínimo 4. Quando eu falo em associação do tráfico, por isso que eu sempre recomendo aos meus alunos, e você, telespectador que está me conhecendo hoje aqui, ou já está assistindo nossos programas, cuidado, associação para o tráfico. 2 pessoas no mínimo, associação para o tráfico, 2 pessoas. Alguns doutrinadores sustentam que essa associação ela pode ser eventual. Alguns sustentam que a associação pode ser eventual, quando ela não é. Cuidado, o melhor entendimento, e que eu já vi ser adotado pelo CESP, respeito quem... Eu cheguei a ter o mesmo posicionamento. Logo que eu entrei na Polícia Civil do Distrito Federal, eu tinha o mesmo posicionamento. Se tinha 2 pessoas cometendo tráfico de entorpecente, eu não tinha a mínima dúvida. Eu autuava, eu como delegado, lavrava o auto de prisão em flagrante, dando como incidência tráfico de entorpecente e associação para o tráfico. Era só ter 2 pessoas. Caros colegas, tá certo as 2 pessoas. No mínimo 2. Acontece o seguinte, o caráter da reunião não é como na quadrilha ou bando. O caráter da reunião, para alguns sustentam que o caráter é eventual. O professor Fernando Capês e o Supremo Tribunal Federal dizem que sustenta-se, e Capês e o STF, que já foram cobrados em prova do CESP, dizem que precisa ter um mínimo de estabilidade essa associação. Então, no caderno de todos, vocês vão anotar aí, para associação para o tráfico, não é o caráter eventual, porque a lei fala reiteradamente ou não. Se você pegar o 35, está escrito lá, reiteradamente ou não. Cuidado, que alguns sustentam que o caráter é eventual. O professor Fernando Capês e o Supremo Tribunal Federal falam que é necessário que haja um mínimo de estabilidade. Um mínimo de estabilidade não quer dizer estabilidade. É preciso que haja um mínimo de estabilidade. Caros colegas, numa prova do CESP, se eu não estiver muito enganado, o agente do Detran, carreira da Segurança Pública aqui do Distrito Federal, agente do Detran, prova realizada pelo CESP, superior em outra área que não o direito, dizia lá na questão, José e João, ambos praticam isoladamente tráfico de entorpecentes, são traficantes em determinadas áreas da cidade. João e José se reúnem na porta de uma escola uma única vez e praticam tráfico de entorpecentes. Eles se auxiliam. A pergunta do CESP era, isso é tráfico de entorpecente e associação para o tráfico? A pergunta do CESP exigiu o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do professor Fernando Capês. Qual era? Para que haja associação para o tráfico, é necessário um mínimo de estabilidade. Cuidado, porque alguns sustentam que o caráter é eventual. O caráter é eventual dessa associação. Vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho. Existe um novo dispositivo, um novo crime surgiu no ordenamento com a Lei 11.343 de 2006. Surgiu a associação para se financiar o tráfico. Está lá no parágrafo único do 35. Está lá. Surgiu um novo crime, associação para financiamento do tráfico. Então tem agora associação para o tráfico. Já tinha associação para o tráfico. Agora tem um novo crime, associação para o financiamento do tráfico. Caros colegas, encerrando mais um programa, obrigado e até a próxima.